Olá, meus queridos amigos e amigas. Eu estou aqui com meu amigo Gessé Souza para celebrar com vocês a estreia desse Instituto Conhecimento Liberta, que em pouco mais de 10 dias já tem mais de 10 mil alunos e alunas. Aliás, eu sou um dos alunos que fazem parte aí desse movimento tão importante. Instituto esse que conta com mais de uma dezena de cursos com os melhores professores e professoras do país nas suas matérias. Gessé está dando aula de sociologia, vocês já vão assistir uma das aulas do curso de sociologia, que está incrível, não perco uma aula, mas tem aula de filosofia também, de história do Brasil, história do cinema, história da música, tem aula de negociação de conflitos, de meditação, tem aula de Excel, de inglês, de chinês, de finanças, de marketing, enfim, mais de uma dezena de cursos com professores de Unicamp, de PUC, dos melhores centros acadêmicos do Brasil, e numa maneira que tornou absolutamente acessível para todo mundo participar. Não é à toa que a gente tem mais de 10 mil pessoas participando. E a gente resolveu presentear todo mundo com uma aula que a gente acha que tenha sido muito importante no curso durante a semana, para que todos possam assistir. Então, uma aula da semana, a gente vai pegar agora e abrir para todo mundo poder assistir e conhecer, primeiro, a qualidade, para vocês verem a qualidade de som, de áudio, de conteúdo, de interação, de participação. A gente tem uma pesquisa que a gente faz e a gente tem 99,3% de satisfação. Nunca vi isso na vida das pessoas que fazem parte ali do Instituto Conhecimento Liberta. E eu acho que vocês vão gostar muito de poder conhecer um pouco mais do que é ensinado. Queria passar agora para o Gessé falar sobre as impressões iniciais dele do Conhecimento Liberta. Maravilha, eu estou muito contente, Dudu, estou muito animado. Quando eu falo aqui para os meus colegas europeus que a gente está oferecendo um curso com esse nível de excelência, de importância e tão abrangente por 7 euros, eles não acreditam, né? Entende? Quer dizer, que eu acho que é uma ideia maravilhosa que está sendo construída, né? Eu acho que é uma coisa revolucionária, libertária, né? E eu fico muito contente de estar participando disso, juntamente com você e com essa equipe maravilhosa que você tem. Eu acho que a gente tem mesmo que mostrar às pessoas também a excelência, né, do que está sendo construído. Porque as pessoas acham, normalmente, que quando a gente faz uma coisa ampla, que todas as pessoas podem efetivamente participar, que isso não é de boa qualidade, porque no Brasil essas coisas normalmente são feitas, né? Quer dizer, tem uma coisa que é feita para rico, tem uma coisa que é feita para pobre, e aí você retira a qualidade para os pobres. Eu acho que o revolucionário dessa ideia é exatamente que a gente está escolhendo, né, os melhores, as melhores cabeças que nós temos em todas as áreas que a gente está entrando, etc. Ou seja, para dar um conhecimento de excelência, né, para todas as pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto principal e é muito importante que as pessoas tenham essa aula, que elas possam ter essa compreensão, né, e possam embarcar nessa empreitada, que eu acho que é uma empreitada extremamente importante, né? Ela pode mudar o Brasil, ela pode ser revolucionária, como está sendo por esse início absolutamente fenomenal. Meus amigos, essa é a nossa segunda aula do nosso curso sobre sociologia, né? E a nossa ênfase vai ser uma sociologia para compreender o Brasil, né? A gente começou com a nossa aula na semana passada sobre um grande sociólogo mundial, Max Weber, exatamente discutindo como Weber vai construir as ideias de racionalismo ocidental, as ideias que vão montar, no fundo, a autocompreensão do mundo sobre si mesmo, né? E Weber teve uma extraordinária influência sobre os autores
enfim, americanos, latino-americanos, muito especialmente, etc. Né? Foi montado a partir de Weber, como nós vimos, né? Na aula passada, digamos assim, uma ideologia que a gente viu que é falsa, né? Quem não assistiu a aula, releia, porque aí vai compreender, né? Uma falsa ideologia do excepcionalismo americano, né? Foi utilizada por Talcott Parsons e pela ciência americana, digamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Para mostrar o quê? Que os Estados Unidos, digamos assim, teriam o direito, né, de dominar o mundo, porque lá se tinha formado uma cultura excepcional, né, de pessoas excepcionais a partir da herança do protestantismo ascético, como se ele continuasse até hoje, que nós vimos que é uma mentira. Né? O protestantismo morre ao se realizar. Né? E instaura o mundo de consumismo, etc., hedonismo, etc. Não tem nada com a relação religiosa passada. Mas esse é um tema que a gente já abordou. Importante agora é que essa herança, né, vai ser construída no Brasil também, para interpretar o Brasil com sinal trocado. Né? Se os Estados Unidos vão ser percebidos, né, como o povo, digamos assim, o povo sal da terra, né, o povo mais inteligente, mais brilhante, mais honesto, né, que o teto não caia, né, mais bonito e tudo, ou seja, todas as virtudes do espírito, né, associadas muito especialmente à cultura americana, em parte também à cultura europeia, de onde se vem mais um lugar, né, de honra para a cultura americana, a nova potência imperialista, etc. Precisa, né, e toda a potência imperialista tem que convencer os oprimidos, né, que eles são efetivamente inferiores. Se você não consegue isso, né, você não consegue dominar um país sem invadi-lo militarmente. Né? E a gente sabe que os Estados Unidos nunca precisaram invadir o Brasil para montar um golpe de Estado aqui, né? Como a gente sabe agora, o recente, montado por Moro, etc., etc., com a ajuda do serviço secreto americano, etc., etc., como sempre acontece. Não precisa invadir, né? Você já tem um povo que acredita que é inferior, né? Um povo escravizado, se acredita escravo, né? Por influência das ideias, por influência da imprensa, por influência do cinema, da indústria cultural, etc., etc., né? A gente vai examinar hoje como a imagem do Brasil foi construída, né, em oposição sempre, né, à ideia da superioridade do excepcionalismo americano. Né? A gente vai ver isso agora com Gilberto Freire, né, que é, como nós iremos ver, hoje a gente vai tratar de Gilberto Freire, da importância dele, para que a gente perceba o que é o Brasil moderno. Né? Freire não vai utilizar as categorias weberianas de um modo importante no seu trabalho, pelo menos. Né? Isso vai acontecer a partir de Sérgio Buarque, que nós iremos estudar aqui. Né? Weber vai ser o grande autor de toda essa tradição liberal brasileira, como nós iremos ver, mas Gilberto Freire vai ter um papel especial nessa história. Ele vai ser, de algum modo, né, vai estar já lutando com essa ideia do culturalismo que já estava sendo montado na década de 20 nos Estados Unidos, né? Os dos Estados Unidos isso vai ser depois refinado, mas já estava se pondo. Os Estados Unidos é Europa, etc., né? Uma cultura de outro tipo e culturas inferiores, né? Que são aí montadas a partir dos afetos, etc., né? E não da razão. A razão como sendo o espírito, e, portanto, tudo que a gente liga com o que há virtuoso, nobre, bom, né? Ou seja, toda a gramática moral que a gente utiliza, muitas vezes sem ter nenhuma ideia disso, sem nenhuma percepção, né? Porque a gente não reflete sobre essas coisas, né? Mas tudo que a gente liga com sinal positivo está ligado ao espírito, né? O espírito compreendido como inteligência, moralidade e capacidade estética, né? E tudo que a gente define como vulgar, inferior, desprezível, vai estar ligado ao corpo, à parte animal. Né? E a gente vai ver que as culturas do mundo, né, vão ser também separadas a partir dessa oposição. Espírito, culturas do espírito, né?
Assim como a gente viu, né, os homens são associados ao espírito, as mulheres ao corpo, os brancos ao espírito, os negros ao corpo, né? As classes superiores ao espírito, as classes inferiores ao corpo, e também as culturas ditas superiores, né, americana e europeia, vão estar associadas ao espírito, e as culturas periféricas, América Latina, África e Ásia, né? O mundo a ser dominado, né? Explorado nas suas riquezas, né? Precisa ser primeiramente humilhado, né? E humilhado com as armas da ciência, que é quem vai substituir a religião nos últimos 200 anos. Claro que a religião continua a existir e a eventualmente desempenhar um papel importante, mas crescentemente a legitimação da dominação se dá com a ciência, né? Ela vai para todas as universidades, ela vai formar todas as elites, ela vai influenciar tudo que a imprensa diz. A imprensa não cria ideias, né? São cientistas que têm prestígio para isso, né? Assim como antes eram os religiosos, né? E depois isso vai se transformar em filmes, teatros, tudo que a gente vê vai estar montado, vai estar envenenado por essa compreensão já distorcida pela vontade política, pela vontade de exploração, pela legitimação da dominação, que vai ser, obviamente, montada em termos científicos, como se fosse neutro, né? Como se a ciência fosse neutra, né? Como se a ciência não definisse, né? Quais interesses devem ganhar ou não, etc, etc. Né? Então, você tem que dar uma aparência de neutralidade, assim como para a imprensa. Né? A imprensa também tira a onda que é neutra, né? Não está representando nada e tal. Enquanto a gente caia nisso, a gente vai ser feito de imbecil pela imprensa, claro. Né? A imprensa tem um lado e o lado é dos proprietários. Né? E a mesma coisa a ciência, especialmente a ciência dominante. Aqui não é uma crítica à ciência enquanto tal, né? Porque para você mostrar, né, o lado envenenado da ciência dominante, você tem que usar as armas da ciência também. Não tem nenhum outro, porque argumentação, debate, a crítica, etc, etc. Né? Mas as ciências dominantes e hegemônicas tendem a ser expressão dos interesses mais poderosos, econômicos e políticos. Né? Gilberto Freire, quando ele começa a pensar a brasilidade, a singularidade brasileira, etc., né? Ele já vai encontrar o quê? Ele já vai encontrar um terreno, né, onde o Brasil é visto de modo tão humilhante e vira-lata, né, que os principais, isso até a década de 20, de 30, tá, né? Gilberto vai escrever, Freire vai escrever Casagrande Senzala, que é o seu grande, enfim, é o seu livro mais importante, mais conhecido, etc. Em 1933. Antes de 1933, não existia uma ideia, inclusive, de que o Brasil era uma coisa só, né? Era uma unidade. Né? Não havia sequer a ideia de uma brasilidade nesse sentido. Né? Você tinha aqui potentados regionais, estados importantes, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Pará, Bahia, etc, etc, né? Com uma história, mas não havia a ideia, né, congraçadora de um país inteiro, de uma sociedade nacional, porque a sociedade nacional não é só uma lei, não é só a Constituição, não é só ter um governo, precisa ter uma ideia que arregimente as pessoas, convença as pessoas. Essa ideia não existia antes. E não existia antes por boas razões, né? Porque antes de 1930, o Brasil era percebido como o último país do mundo, um país de mestiços, inclusive, né? Como um importante pensador do racismo científico, Gobineau, conde de Gobineau, um francês que era muito amigo era um importante intelectual europeu e era amigo de Pedro II, amigo e conselheiro de Pedro II, né? Gobineau dizia, inclusive, que o Brasil, por ser uma terra de mulatos, não tinha sequer as virtudes do branco, nem muito menos as do negro. Né? Era pior do que qualquer coisa, que era mestiço, uma coisa anômala, doente, etc, etc. Mas com um povo de mulato mestiço pode ter alguma chance de futuro. Basicamente, essas questões, né, minavam qualquer criação de uma identidade nacional brasileira. Porque você precisa ter alguma coisa positiva nessa identidade. Ninguém vai assumir uma identidade nacional, né? Porque para cada indivíduo,
né? É uma parte importante da sua própria identidade individual, a identidade nacional, né? É com a qual a gente se identifica, valores, etc, etc. A gente define a nós mesmos, em grande parte, né? Nos definindo como uma comunidade nacional. Então, ela tem que ter coisas positivas, né? Senão você não vai. Aquilo vai lhe envenenar. Como é que isso? Ela jamais vai lhe conquistar, né, por inteiro. Daí tenha permanecido, digamos, essas formas regionais, etc., que atrapalhavam, obviamente, né, qualquer projeto mais importante, político, integrador, de modificação da sociedade. Se você tem alguma coisa para convencer as pessoas, né? Não existia antes de Gilberto Freire, por boas razões, porque Freire vai ser o pensador, vai ser, digamos assim, o criador do Brasil espiritualmente, da ideia do Brasil. Como nós iremos ver, todos os outros que se seguem a Gilberto Freire não criticam Freire, né? Faz de conta que criticam, nós iremos ver isso em detalhe, mas no fundo seguem todos os pressupostos que Gilberto Freire utilizava, né? Que pressupostos são esses? Olha, exatamente essa ideia, muito especialmente da proeminência americana, que a gente precisa ver que o Brasil tem um complexo de inferioridade em relação aos Estados Unidos, que é de muito tempo. Todos os grandes intelectuais brasileiros, enfim, pensaram essa questão. Quando se pensa no Brasil, pensa em oposição aos Estados Unidos, e como uma coisa inferiorizante, porque um país tem o mesmo tempo de colonização, praticamente, um território muito semelhante, uma população que na brasileira é menor, mas não é muito mais, ou seja, né, as características gerais e morfológicas são muito semelhantes no país. Então, por que um ficou tão rico e dominador e o outro continuou, pelo menos, com a maior parte da sua população pobre, apesar de ser um país rico, né? Essa era a questão sempre que dominou as mentes, né? Inclusive, quer dizer, isso toda a história, a partir de quando começou a se refletir sobre o Brasil, desde o século XIX. E Freire vai conseguir o quê? Ele vai, sem criticar os pressupostos que são racistas, né, da ciência, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a ciência dominante no mundo inteiro é racista. Ela passa, e nós iremos ver isso em detalhe nesse curso, como isso se manifesta nos autores periféricos e tal, esse racismo, e como isso é engolido pelos próprios autores periféricos, né? Ela é racista porque ela parte do princípio de que existem essas culturas que um pouco funcionam como branco, né? O que o culturalismo americano vai fazer depois, simplesmente substituir o branco pelo protestante ascético, né? Mas tudo que era que definiu o branco por oposição aos negros, vai definir o protestante ascético. Quem sabe que é uma mentira, porque ele morre. Não tem nenhum protestante ascético como existia antes nos Estados Unidos. Morei lá um bom tempo, nunca encontrei um, né? Mas o mito continua, né? Porque ele vai conduzir a uma ideia de superioridade, né? Isso é bom internamente para os americanos, porque diz, olha, vocês já moram na melhor sociedade do mundo, que é que vocês estão reclamando, então isso evita a crítica interna e legitima esse imperialismo informal americano. Nós somos os melhores, tudo que vem da gente é bom, vocês devem dar a riqueza de vocês para a gente, que quem sabe manejá-las e controlá-las somos nós. Essa é a mensagem, ao fim e ao cabo, né? E aí Freire, já na década de 30, né? Ele tinha estudado nos Estados Unidos com Boas, que vai ser um dos caras, um grande antropólogo alemão que vai morar nos Estados Unidos e vai ser um dos caras mais atuantes nessa passagem do racismo científico para o culturalismo. Esse culturalismo vai dizer que ele não é racista, né? Mas ele é. Né? Ou seja, ele só vai substituir raça por cultura, né? Sendo uma cultura percebida de um modo completamente superficial, né? O que é que Freire vai fazer? Ou seja, para montar, como ele vai montar um sentimento de orgulho nacional num povo que enfim, era considerado, na época, né, um dos últimos povos do mundo. Ele vai o quê? Ele vai, de um modo engenhoso, sem criticar o racismo, porque você precisa criticar o racismo para poder, né, ter uma imagem real, mas não foi isso que ele fez, né? E nem ninguém depois dele também criticou, né? Dos autores
depois nós iremos ver aqui, a ideia de que, olha, se nós somos corpo e não espírito, né, existem coisas importantes no corpo. O corpo é o lugar dos afetos, dos sentimentos e tal. Então, ele começa a jogar com as contradições, né? O espírito como algo frio, uma razão fria, etc., que separa, né, o afeto, a hospitalidade, né, a celebração, que tudo que vai ser, que todo brasileiro, sem ter a menor ideia que isso tudo tem a ver, começou com o Gilberto Freire, vai pensar de si mesmo, né? Quando o brasileiro pensa de si mesmo de um modo positivo, ele vai pensar sempre o quê? O Brasil acolhe culturas, etc. E tudo, claro que com o Bolsonaro isso tudo fica, né? Enfim, mas durante muito tempo foi assim. O brasileiro pensado como recebendo, né, o diferente, etc., acolhendo, né, um povo alegre, um povo das emoções, etc., do afeto, do sexo, etc., ou seja, do corpo. Tá? E isso percebido sobre um registro positivo, portanto. Né? Não somos frios, não somos sei o quê, e tal. Ou seja, tudo isso que todos os brasileiros pensam a respeito de si próprio e imaginam que isso, né, que nasceu com isso. Bobagem, isso foi feito por alguém, como tudo histórico, é construído. Né? Isso foi feito por Gilberto Freire. Né? Vai montar essa ideia do brasileiro como mestiço e que o mestiço é bom. Né? O mestiço tem coisas positivas, etc. Né? Tudo que vai se pensar sobre essa brasilidade vai estar montado nesse discurso de Gilberto Freire. E a ideia principal aí é o fato de que Getúlio Vargas, né, vai utilizar a mensagem de Gilberto Freire, né, como uma mensagem, vai ligar o conteúdo da mensagem freiriana a um projeto político, né? Que vai ser um projeto político, vai ser um projeto de industrialização do Brasil e de integração das massas mestiças, negras, etc., da população brasileira para esse esforço de industrialização. Esse vai ser, basicamente, né, o projeto de Getúlio Vargas, quando ele toma o poder a partir de 1930. Né? Ele fica lá até 1945 e depois retoma como presidente eleito, né? Até 54, quando ele é forçado a morrer, a se suicidar. Né? Então, um golpe muito semelhante. Né? O Moro da época era Carlos Lacerda. Né? A ideia, portanto, de Getúlio Vargas, que ele entra na política a partir de 1930 como representante de elites subalternas, né? Elites que atuavam no mercado interno, de carne, charque, no sul, etc., coisa assim, com outras elites regionais importantes do Nordeste, de outros estados, né? Vai tomar o poder de São Paulo. Né? Já era uma elite, né, do agronegócio, da exportação para o exterior, etc., e da exploração financeira de curto prazo, etc., né? Com alguma indústria, né? Em São Paulo e tudo, mas uma indústria que não, uma fração industrial que não se punha politicamente, né? Como comandante do processo e era dominada politicamente, portanto, pela grande elite agrária. Né? Getúlio chega ao poder com um projeto de industrialização, né? Aí não, entendeu? A partir do Estado. Né? Ou seja, isso aqui, o Brasil precisa se modernizar, precisa ser forte. Né? É o período entre guerras, onde depois da Primeira Guerra Mundial a Inglaterra entra em decadência, mas os Estados Unidos ainda não desenvolvem as virtualidades de uma grande nação imperialista, que só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse interregno, a gente tem no mundo inteiro, na Turquia, com Ataturk, no México, na Argentina, com Perón, no Brasil, com Getúlio Vargas, esforços de alguns dos países periféricos mais importantes de produzir uma modernização, uma urbanização e uma industrialização conduzida pelo Estado. Né? E é isso, esse é o projeto de Getúlio, que ele vai utilizar a teoria, né, de Gilberto Freire, ou seja, valorização da cultura nacional, etc. Aqui tem coisas boas, é importante e tal. O povo brasileiro, mestiço e negro, não tem problema nenhum com isso. Né? O samba passa a ser referido como não uma coisa que você tem que criminalizar dos negros, etc., mas como uma grande música
do país como um todo, né? Da cultura brasileira como um todo. O futebol entra também nessa coisa, Leônidas da Silva, o primeiro grande ídolo negro no Brasil, etc. Isso era impulsionado pela máquina de propaganda de Getúlio, né? Isso tudo querendo criar esse sentimento de brasilidade, estamos todos no mesmo barco, etc., estamos indo para algum lugar, etc. Né? Isso é extremamente importante, porque essa ideia, né, vai ser a ideia que permanece, digamos assim, até hoje, né? A ideia de um Estado, a ideia de um Estado que vai comandar a inclusão social e a industrialização para o bem da coletividade inteira e não para egoísmos de classes e de frações de proprietários, etc., vai ser inaugurada com Getúlio Vargas a partir dessa ideia de Gilberto Freire, ou seja, de inclusão do povo brasileiro, de um povo que não é só a lata de lixo da história, etc., apesar de ele não ter se contraposto a essa definição racista de que alguns povos têm espírito, outros só são animais, que só têm corpo, né? Ele lutou dentro dessa arena, com as armas que ele tinha, para dizer, olha, o pessoal animalizado também tem coisas que, né, os divinos, né, que tem só espírito, não tem, etc. E isso foi importante. Né? Tudo que a gente liga, né, a brasilidade, a singularidade brasileira, com alguma conotação positiva, porque é claro que aqui não é só positivo, é ambíguo. Né? O quadro que Freire montou, né, sobre essa, digamos assim, essa plasticidade do brasileiro, ou seja, né, que é uma cultura luso-brasileira, que é aberta à influência de outras culturas, dos índios, dos negros, etc., né, que é plástico, não é rígido, né? É tudo uma discussão com que ele está fazendo com a imagem, a autoimagem dos americanos, né, com o povo da disciplina, o trabalho, ou seja, rigidez e tal, né, coisa assim, não, isso aqui, né, tem outras coisas também que são importantes, né, na vida humana. Então ele usou todo esse atributo, né, para criar, ao menos, se não podia ser completamente positiva, como a dos Estados Unidos, ao menos fosse ambíguo, né, que você tivesse também, né, pontos de partida positivos, né? A gente vai ver na nossa próxima discussão com Sérgio Buarque, né, que a tradição liberal, que vai se dizer mais avançada do que a de Gilberto Freire, no fundo é uma regressão em relação a ele, né, para uma forma de racismo aberto. Né? Racismo aberto, racismo para uma forma de racismo que é abertamente, que é montada para ser racista, mas que é moralizada, digamos. Nós iremos, estou aqui só adiantando, né? Porque normalmente Gilberto Freire é jogado na lata de lixo como uma coisa que, obviamente, ele é conservador politicamente, ele é pessoalmente, né? Você pode ter mil críticas a ele, etc., etc., mas o quadro que ele montou do Brasil, né, servia a uma ideia inclusiva, industrializante, modernizante, né, de um Brasil inclusivo, né, que não foi o caso, né, de quem se dizia depois, né, como a maior parte dos intelectuais brasileiros, etc., que vão transformar o brasileiro só no vira-lata, ponto. Né? É só ruim, né? E achar que isso é crítica. Né? Entende? Isso é um ponto, né, extremamente importante para que a gente compreenda a relação entre ideias e política, no caso. Né? Gilberto vai montar essa ideia do brasileiro a partir de quê? Né? Ele vai identificar o brasileiro, muito especialmente em Casa Grande e Senzala, misturando já, né, raça e cultura. Esse vai ser um dos grandes pontos da análise freiriana. Né? Era exatamente nessa época em que estava se criticando, né, o racismo, considerado ainda científico, né, até a década de 20, é como se fosse ciência isso, né? E já os primeiros passos numa transformação da análise das sociedades, né, para, ao invés de se utilizar estoques raciais, essa é
Esse era o conceito, ou seja, qual é o estoque racial, né, de cada sociedade, a partir disso, né, ver qual é o seu grau de desenvolvimento, de futuro, etc, etc. Obviamente, se tivesse muitos brancos, né, era o dado mais importante, se tivesse menos negros, isso era positivo, né, para uma ideia de culturas, né? E ele vai, quer dizer, de estoque cultural, estoque racial, estoque cultural, né? Como a gente irá ver, muito especialmente a partir da análise de Sérgio Buarque, isso vira um racismo, né, escondido, né? Esse é o tema que a gente vai sempre voltar nesse curso, né? A função desses racismos, não só racismo racial é extremamente, vai ser definidor em países como o Brasil e Estados Unidos, né? Vai ser quem vai dar a linguagem de todos os racismos, né? Mas o racismo não é só racial, né? Racismo é você dizer, um é gente, porque tem espírito, o outro é subjeito, que é animal. É isso que é racismo no Ocidente, né? E isso é feito com classe, isso é feito com gênero, isso é feito, né, com raça, isso é feito com culturas, né? Então o racismo ele é múltiplo, ele é multidimensional, né? A análise de Gilberto Freire, que é feita no alvorecer dessas mudanças, estava estudando na década de 20 na Universidade americana, né? Especialmente na antropologia, e depois vai para todas as ciências sociais, né? Ele vai ficar presa dessa mistura entre raça e cultura. Ele não consegue meio que distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Ele imagina que cada raça seja uma forma de expressão cultural, etc, né? Então ele vai perceber o quê? Ele vai perceber a miscigenação das raças no Brasil, né? que é inegável, um povo, né, misturado, aí a prova empírica disso, etc, mulatos, etc, coisas do todo tipo, né? E ele vai ligar isso à mistura cultural, ou seja, né? Quer dizer, esse congraçamento entre raças, que ele sabe que tinha muita violência também, né? Tá cheio os graus, né? Tá cheio os casos de sadomasoquismo que ele explicita em Casa Grande e Senzala, etc. Eu próprio fiz uma leitura desse livro, pegando exatamente esses elementos sadomasoquistas, e não a festa, não a cerimonial, são dois lados. Ele vai privilegiar esse lado, digamos assim, do encontro harmônico, que dá o toque conservador, né, da sua escrita. Ele, ao invés de mostrar o que é que dá o potencial conservador de alguém, né, é quando ele esconde a dor alheia. Esse é o ponto principal, né? Uma ciência que é crítica, ela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar aquilo que ninguém quer mostrar, que é o sofrimento, né? O sofrimento dos que mais sofrem, etc. E como esse sofrimento é mantido, construído, reproduzido e preservado, né? É isso que a ciência crítica faz, né? Mostrar o sofrimento que é, né, sempre silenciado, né? Que é a forma de como os poderes se reproduzem, né? Ele vai, como conservador que era, né, sempre privilegiar esse lado da cerimônia, do congraçamento, como se houvesse intenção, volição, e que, né, que fosse alguma coisa entre iguais. A gente sabe que não era assim, né? Que era uma violência, né? Que era uma imposição, etc, né? Ou seja, do homem branco com relação aos negros e negras, e aos índios e às índias, né? Mas, apesar disso, ele tinha também a consciência, né, do potencial de violência que isso implicava, né? E ele começou a pensar o quê? Ou seja, a cultura brasileira é uma cultura especial, né? Porque ela é uma cultura do congraçamento, ou seja, né? ela não vai segregar pessoas. De novo, o que está na cabeça dele é o exemplo americano, né? Ele diz assim, é um país que pode ser rico, pode ser tudo, etc., mas se você vai em Nova York, tem o bairro italiano, tem o bairro do irlandês, tem o bairro negro, etc., e isso não se cruza muito. Tem guetos, né? Importantes, étnicos, etc., ainda mais na época em que ele esteve lá, etc., para observar isso empiricamente, né? Então, sempre, ou seja, no que os americanos eram rígidos, racistas, ou seja, porque segregavam, etc., o brasileiro, né,
enfim, irmanizava, etc., acolhia, né, o que os índios diziam, os negros, etc., e montar uma cultura que fosse comum quer dizer, e o Casa Grande Senzala no todo, né, uma interpretação da escravidão brasileira, no fundo, da vida colonial brasileira, onde ele vai ser o primeiro pensador brasileiro a pôr a escravidão no centro da explicação nacional, mas ele vai, como os outros, que vão fazer depois dele, negar, né, o caráter central da escravidão para formação né, do hábitos, do ethos e tal, da cultura e da sociedade brasileira, e ele vai dizer que a cultura brasileira, essa cultura da abertura, etc., é uma herança portuguesa, né? Luso-brasileira, portanto, é uma cultura luso-brasileira, né? Cuja principal virtude é o fato de ser plástica, acolhedora, né? E se congraçar com outras culturas, né? Por conta disso, né? É que há essa imagem, ainda que ambígua, mas com alguns dados positivos do brasileiro, da brasilidade, vai enfatizar exatamente o quê? O encontro, a afetividade, a hospitalidade, a celebração, etc, etc. Né? Isso tudo, pessoal, inventado por Gilberto Freire. Né? Ou seja, o que isso vai influenciar a música brasileira, o cinema brasileiro, as artes em geral. Né? A própria aparição de Gilberto Freire, em 1933, foi uma enorme influência para todos os intelectuais de todas as áreas, artistas, etc., e até para Getúlio Vargas, uma enorme influência, né, sobre a ideia de Brasil que nos comanda até hoje. Né? E o grande fato que explica isso, né, foi a construção dessa noção de uma identidade nacional que, ainda que ela não seja, enfim, unicamente positiva, como a americana né? O povo escolhido de Deus, etc, etc, mas, ao menos ambígua. Né? Ao menos ela vai dar aqui espaços para que você possa utilizar politicamente de um modo positivo, como Getúlio Vargas utilizou. Né? Enfim, a forma de interpretar e perceber o Brasil, né, a partir de Gilberto Freire, né, que vai ser uma influência, então, que vai dominar a literatura da época. Jorge Amado tem cantado, etc. José Lins do Rego, as pessoas vão dizer, olha, eu quero mostrar um Brasil que foi, né, que ele é descoberto por Gilberto Freire, etc, etc. Né? Então, ele é uma espécie de demiurgo, construtor, né, da ideia do Brasil moderno, espiritualmente. Assim como a gente poderia dizer que Getúlio Vargas é o pai da construção dessa ideia de um Brasil material, né? Ou seja, com sonhos de industrialização, urbanização, desenvolvimento, progresso, inclusão social, etc, etc. Né? Essa ideia de você construir, né? Ou seja, num povo que sempre era habituado a se pensar como lixo, como o último da história. Isso está na cabeça de todos os intelectuais brasileiros. Né? Compensar, mesmo dos mais inteligentes, mesmo dos mais progressistas da época. Né? Compensar o futuro, compensar, enfim, o resgate de um povo abandonado, etc., no contexto de uma raça, né? De uma das últimas raças do mundo, misturada, falha, feia, pouco inteligente, preguiçosa, tudo que o nosso vice-presidente tinha dito. Né? Ou seja, até hoje tem gente que pensa assim, imagina numa época, né? Imagina até 1920. Então, Getúlio vem e desconstrói esses elementos. Né? Diz que isso é passado, diz que isso, de que isso não tem nenhuma razão para ter, e oferece, né, uma ideia, né, que vai ser extremamente importante, porque isso é tão importante, pessoal, como você construir, você dá uma ideia de que as pessoas não são um lixo, né, e de que elas são valoráveis, né, e que elas podem se solidarizar, né, que elas estão no mesmo caminho, estão no mesmo barco, que elas podem construir coisas grandiosas em conjunto. Né? Essa ideia
né? Que não existia antes, é sempre construção. Tem países que nunca construíram isso. Né? Mas essa ideia, né? Ela é tão importante quanto você construir indústria, construir usinas hidrelétricas, construir estradas, construir infraestrutura para o desenvolvimento do país. Né? Essa ideia, né? Né? É tão importante quanto você ter uma infraestrutura material de peso. Né? Não tem nenhum país que tenha se desenvolvido sem uma ideia que seja positiva e que consiga convencer as pessoas, né, de que elas têm um caminho, que elas têm, né? E como a gente vai ver, né, quem chegou depois dele veio para destruir isso, né, a partir de interesses elitistas, né, tá? Sem aqui a gente tá como a gente discutiu, né, sem que a gente negue, né, toda a entranha também conservadora que marcava esse tipo de pensamento. Ele está aqui comparando. Né? Tá. Além de Sobrados e Mucambos, que além, desculpe, de Casa Grande e Senzala, que é o livro mais importante de Freire, né, onde ele conta essa história, né, do Brasil colonial, do Brasil marcado pela escravidão, antes de tudo, né, que antes de tudo, também o Brasil do Nordeste. Né, o Nordeste era Pernambuco, de onde Gilberto Freire vem, mas toda a costa brasileira que plantava a cana-de-açúcar, a Bahia, etc., etc. Muito desse mundo, né, antes de que a gente passe para Minas Gerais, que são as minas, etc., depois para o café em São Paulo e no Rio de Janeiro. Antes, né, os primeiros 250 anos do Brasil, né, é uma história nordestina, antes de tudo, e da escravidão, né, que é essa história, no fundo, que Gilberto vai contar. Infelizmente, né, ele não toma a escravidão como ponto zero, né, que a instituição, a gente já discutiu aqui, inclusive, na nossa discussão passada, o que explica, inclusive, a crítica dessas ideias desse culturalismo, o que é que a formação dos seres humanos ela é construída pela ação de instituições, né? O que é uma instituição? Né? Por exemplo, a família é uma instituição, né? Ou seja, ela tende a se reproduzir, tende a ter uma orientação em um dado caminho, né? Vai ser dada pelos pais, etc., né? Vai se passar em grande medida de um modo inconsciente, afetivo, etc., né? A influência dos pais, do pai, da mãe ou de quem ocupe essa função para os filhos, para as crianças, vai montar a parte mais importante da nossa vida, que são essas interpretações, essas vivências, experiências infantis, né? Vão nos marcar a vida inteira. Né? Então, criar. Né? Isso implica também que as classes são construídas, né, pela reprodução de famílias que são muito distintas entre as classes. Não existe a família. Né? Existem famílias que vão passar coisa porque foi abandonada, perseguida, humilhada, e outras só teve privilégio. Né? E aí vai construir uma classe a partir disso. Né? Depois da família você tem a escola, que também é uma instituição, né, funcionando na direção da disciplina, do autocontrole, etc. É assim que nós somos montados. Né? É isso? Não são ideias, né, que vêm e tal, assim, das nuvens, e cai como uma chuva, e entram na nossa pele pela chuva, e a gente é picado por um mosquito, que é a forma como essas ideias culturalistas vindo do protestantismo, etc., como se nunca tivesse mudado, né, como se o mundo não fosse secular hoje, etc., não é isso? Como se houvesse ainda hoje isso, como a gente diz também, essa coisa do Brasil corrupto, etc., que é uma bobagem, como a gente sabe, mas são as ideias que são vistas como culturas que vêm aí de 1000 anos, que nunca mudam, ou seja, as instituições que nos produzem como nós somos. Né? E essas ideias são muito mais o quê? São formas, né, de dominação simbólica, né, para ou inferiorizar e te roubar a autoestima e a autoconfiança de povos inteiros. Normalmente são as elites que se locupletam com isso. Você tem um povo, né, sem autoestima e sem autoconfiança, que se vê como lixo, é facilmente manipulável.
né? Chama isso esse pessoal de ladrão, e se ele votar em alguém, ele diz, não, ele não vai fazer um golpe de Estado aqui, porque você não sabe de coisa nenhuma mesmo. Normalmente é isso para que servem essas ideias culturalistas, né? A gente nasce de instituições, né? Mas nem Freire, nem quem veio depois dele, né? Percebeu isso de modo claro, né? Isso é ciência, científico, né? E tal, que é exatamente essa construção, né, dos seres humanos, como eles são, de modo específico, como eles se comportam, etc., a partir dessas influências institucionais. Quer dizer, Freire também vai montar, apesar de não tinha escravidão em Portugal, mas ele vai montar como, né, porque foram os portugueses que comandaram esse processo. Ele imagina que a pessoa continua igual, apesar de estar num meio, né, e vivendo entre instituições que são completamente distintas da que ele tinha antes, né? Essa é a falha principal de todo esse raciocínio, como essa é a falha principal, né, praticamente todo o pensamento social brasileiro, né, com a grande exceção, né, de Florestan Fernandes, como nós iremos ver nesse curso, etc., que não por acaso é uma das influências mais importantes para o meu próprio trabalho, que critica precisamente, né, essa tradição dominante do pensamento social brasileiro, como conservadora, como elitista, etc., e antipopular, né? Além do Casagrande e Senzala, onde ele vai montar essa história, um outro livro que eu acho extremamente importante, de Gilberto Freire, aconselho vocês a leitura, que é um livro de uma leitura muito gostosa, né? Sobrados e Mucambos, né? Em Sobrados e Mucambos, ele vai passar de que ele vai passar a discutir o século XIX no Brasil, que é exatamente, eventualmente, que eu vejo Gilberto Freire muito mais como historiador do que como sociólogo, né? Quer dizer, eu gosto das descrições enfim, da história, como ele remonta, né? E tanto em Casagrande e Senzala, isso é feito de um modo magistral, né? Ele era extremamente talentoso literariamente, né? Sabia construir imagens e tudo, metáforas e tudo, né? É uma leitura extremamente agradável, né? E ele vai, depois de Casagrande e Senzala, que cuida do período colonial, o outro, que para mim é o melhor livro dele, né? Sobrados e Mucambos, que é exatamente, ou seja, né, se ele tinha estudado as oposições entre a Casagrande de um lado e a Senzala de outro, nesse livro, essas oposições saem do campo e vão para a cidade. Então, a Casagrande se torna o sobrado, que era a casa dos senhores, dos ricos, etc., né? Que tinha 2 andares, etc., né? Tinha uma eira e beira, como vocês sabem, a telha, né? Uma telha mais bonita, mais montada, típica dos sobrados, etc., de quem tinha recurso, de quem era senhor, quem era branco, quem era gente, etc., né? E os mucambos, né? Que vai ser aí dos negros, dos brancos livres, pobres, etc., né? Então ele vai perceber de um modo muito inteligente, eu acho, nessa passagem da sociedade brasileira que existia no campo, que continua, obviamente, a existir, mas que passa a construir as suas primeiras cidades, né? E ele vai perceber o quê? Ele vai estudar, antes de tudo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, as 3 grandes principais cidades brasileiras dessa época, muito especialmente o Rio de Janeiro, que passa por uma mudança extremamente importante com a vinda da família real em 1808, né? E 1808 vai ser uma data fundamental para o Brasil, né? Que foi assim que eu interpretei Sobrados e Mucambos, ou seja, quer dizer, o primeiro impulso para uma modernização, ou seja, vem do exterior para cá, né? Ela vai se dar de 2 maneiras. Quer dizer, primeiro, vem a instituição, né? Veja por que é tão importante 1808. Porque vem uma instituição praticamente montada de Portugal, com milhares de funcionários da burocracia do Estado português, com uma boa parte do próprio erário português, do dinheiro do tesouro português, vem para o Rio de Janeiro, né, para ser a base também da nascente burocracia de um Estado
brasileira, né? Embora isso tudo tenha proporções muito longe das que a gente tem hoje. O Rio era uma cidade de 15 mil habitantes, etc, etc, mas, enfim, isso é extremamente importante, porque ele vai dar uma direção distinta agora, né? Antes não existia nenhum poder centralizado. É claro que os potentados continuam com a maior parte do poder, mas aqui já começa o quê? A entrada de uma nova lógica, uma lógica do senhor dos senhores, que é o Estado, né? Ou seja, a lei, né? Que vai, a partir daí, aí sempre tem gente, não, mas o senhor continuava mandando. É óbvio que os senhores continuavam mandando em tudo, ninguém é louco, né? Agora, o importante é a gente perceber que aqui se inicia uma nova lógica, né? A lógica, né, da impessoalidade legal, que é extremamente importante para que você tenha uma sociedade moderna, com todos os percalços, né, com todas as regressões, né, que até hoje ainda não foi construída como deveria, né, você tem aí um processo que começa, né, a ter e a criar, né, uma positividade e uma eficácia social que não existia antes, né? Ou seja, você começa a ter até o que o Estado agora pode cobrar dívidas que antes eram incobráveis, porque não tinha polícia, não tinha força, não tinha justiça, não tinha administração, etc. Né? Então, você vai aqui, né, você tem uma das principais instituições, né, do mundo moderno, que é o Estado, né, passa a ser construído. E com a abertura dos portos, né, o outro grande elemento histórico desse período, aí você tem o começo de um mercado competitivo capitalista. Aí o pessoal vai dizer, não, mas como não tinha indústria? É óbvio que não tinha indústria, claro, ninguém está dizendo que tinha. Né? Aí você vai ter pela primeira vez, né, o impulso de um capitalismo comercial, né, funcionando no mundo das trocas, no mundo do comércio, etc. Né? Vai entrar produtos ingleses, belgas, vem alemães aqui fazer as primeiras manufaturas de cerveja, etc. Os hábitos das pessoas mudam, as pessoas começam a comer pão e cerveja como inglês, etc. Se vestem como franceses, as cores mudam a moda, etc. As cidades inteiras vão ser consumidas por essa onda europeizante, né? E ela vai estar montada a partir da noção de um capitalismo comercial, que claro que não é o capitalismo industrial, obviamente, né? Mas já começa o quê? Já começa a entrar uma nova dimensão produtiva importante, com a valorização do conhecimento. Aí tinham pessoas que sabiam mexer em máquinas, etc., né, e tal, e que começam a se empregar em manufaturas inglesas, começam a ser empregadas com isso, etc., começa a se desenvolver uma classe média literária que vai estar ligada quase sempre ao Estado, a uma imprensa que começa a nascer, né, nessa época, etc., etc. Ou seja, então, Getúlio já percebe, ou Gilberto Freire já percebe, né, que a partir de 1808 você começa a ter esse, né? É claro que isso só vai atingir uma forma importante com Getúlio Vargas, a partir de 1930. Né? Você já tem aqui a entrada da modernidade das as duas mais importantes instituições do capitalismo e do mundo moderno, que é o Estado centralizado e a economia capitalista competitiva, claro, sobre uma forma ainda, né, como uma semente, de uma forma ainda sem estar madura, etc., etc., mas já produzindo, né, revoluções na forma do comportamento, ver o mundo, ver a profissão, né? A importância do conhecimento é extremamente importante, ele precisa ser valorizado, tanto o conhecimento técnico de um lado, quanto o conhecimento literário de outro, né? Então você já vai começando a desenvolver uma sociedade que vai ter camadas intermediárias importantes, não mais só senhores e escravos, etc., né? Mas aí as pessoas muitas pessoas vão se qualificar socialmente a partir do conhecimento, que é o que tanto o mercado quanto o Estado exige para funcionar. E essa história é belamente, e eu não conheço ninguém que conte isso melhor, no século XIX brasileiro, do que Gilberto Freire. Né? Então, é um pensador absolutamente fundamental. Né? A gente não tem muito tempo, pessoal, mas eu vou escolher ao menos duas perguntas que a gente pode
a aula final é ao vivo, né? E a gente pode ouvir perguntas aqui, quer dizer, quem quiser me perguntar alguma coisa, né, sobre a aula de hoje, fique à vontade, né? Pode fazer perguntas aqui no comments, ou se não, eu continuo ainda um pouco a análise de Sobrados e Mucambos. Né? A gente já está quase no final, então eu vou fazer isso. Não recebi ainda nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos lá. Né? Essa ideia da entrada enfim, do capitalismo comercial e do Estado centralizado nunca foi bem compreendida pelos intérpretes brasileiros, né? Esse pessoal vai entender sempre, não, o Brasil foi sempre pré-moderno. Aí quando começa a ter indústria, começa a se urbanizar, não, é falso. O negócio é pré-moderno, continua sendo medieval, continua sendo português, etc. Ou seja, uma análise que não percebe, né, a importância, né, de como instituições vão criar pessoas de outra expectativa, criar um novo tipo de gente. É isso que as instituições criam. Né? O Estado, por exemplo. Né? Por que o Estado é tão importante? Olha, porque o Estado vai implantar uma lei, né, e uma obrigatoriedade da lei que antes não existe sem ele. Tá? Antes você resolve questões, problemas no tapa, etc. Né? E tal, na espada, você mata e tal, resolve, pronto. Não é isso? E quando o Estado entra dizendo, olha, aqui não pode mais isso. Aqui é a lei, aqui é a polícia, até com todas as óbvias, né? Os óbvios, enfim, erros, né? Que a gente tem na ação dessas instituições no Brasil e tudo. Ainda assim, né? Elas representam, digamos assim, um avanço civilizacional, né? Porque elas vão impor o quê? Vão impor, né? Digamos assim, a sublimação de impulsos agressivos. Né? É o Estado, por exemplo, como explica o grande sociólogo Norbert Elias, que vai propiciar que os indivíduos, né? Quer dizer, a fase do Estado centralizado está associada à produção nos indivíduos, né, de uma instância, que a gente vai chamar de superego, não é isso? Né, que vai cuidar, né, que dentro de nós mesmos, antes que a gente exerça alguma coisa catastrófica fora, por impulso, etc., a gente vai se autocontrolar. Né? Ou seja, só com o Estado nacional, com o objetivo, né, de monopólio da violência legítima, né, impedindo que os indivíduos possam resolver as suas questões, sejam elas criminais, civis, etc., né, no tapa ou na força do mais forte, etc. Né? Então, você termina por mudar, né, digamos assim, a personalidade, o hábito, a forma como a pessoa, né, a economia afetiva dela, né, inclusive, do modo mais íntimo. Né? Ou seja, você passa a ser um tipo de gente, né, com um outro tipo de característica extremamente importante que não existia antes. É assim, por conta disso, essas instituições são invisíveis, praticamente invisíveis para o pensamento social brasileiro. Né? A ênfase nesses autores que buscavam explicar a totalidade brasileira antes do meu próprio trabalho, a exceção Florestan compreendia isso, né? Como essas instituições vão construir pessoas de um outro tipo, e como essa fabricação é um produto institucional, porque quase sempre porque na vida do senso comum a gente não percebe isso. Né? O leigo não percebe isso, a gente já nasce com o Estado, a gente já nasce com o mercado, a gente já nasce numa família, a gente já nasce com escola, então a gente acha isso natural, o que essas instituições produzem, mas não tem nada de natural aí. Né? Isso é a produção de uma sociedade de certo tipo, né? Indivíduos de certo tipo. Isso é extremamente importante. A mesma coisa, obviamente, com o capitalismo. A entrada de um mercado, né, vai montar, por exemplo, a necessidade do conhecimento, de escolas, disciplinas, etc., vai valorizar classes sociais que não existiam antes. Ou seja, uma sociologia de verdade que compreende como as instituições funcionam, obviamente. Né?
Pessoal, acho que a gente está recebendo aqui as primeiras questões aqui. Tá. Vamos duas aqui, vamos responder essas últimas, né? Essas duas. A gente tem aqui 5 minutos ainda de tempo. Vamos lá. Gostaria de saber melhor sobre o conceito de ciência dominante. Como diferenciar ciência dominante de ciência legítima, já que ser ciência tem que passar por método científico. Exato. É porque você pode definir método de um modo melhor ou pior. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem nenhuma instância que vai decidir isso pela gente. Não tem ninguém na Lua dizendo, não, esse método é melhor do que esse outro. Isso aí tem que explicar. Eu estou exatamente advogando aqui, por exemplo, que ciência crítica, né, ciência e boa ciência verdadeira, tem que entender como as instituições influenciam o comportamento das pessoas, que é o que importa ser explicado. O que importa ser explicado no mundo é porque as pessoas se comportam do jeito como elas se comportam. Né? E as instituições são extremamente importantes. Para isso, para que a gente perceba isso. Tem uma outra ciência que não vê as instituições. Né? É a dominante, inclusive, né? Porque ela, inclusive, ela se presta de um modo muito mais fácil a ser percebida, a ser transformada em cinema, novela da Rede Globo, etc. Ela vai estar apoiada por todos os preconceitos já do senso comum, leigo, etc, etc. Ela vai enganar as pessoas. A gente mostra como. Como é que a gente mostra que um é pior? A gente mostra primeiro que não existe seriedade, não é razoável você pleitear que isso seja verdade, exatamente o que ele está fazendo aqui hoje, né? E depois você percebe as consequências políticas, né? Aqui, por favor, Lúcia Nascimento. Por favor, explique protestantismo ascético. Grande questão, Lúcia. Protestantismo ascético, o que é? É uma das vertentes principais do protestantismo, que se desenvolve, antes de tudo, na Inglaterra, na Holanda, e depois, com muita força, nos Estados Unidos, especialmente no nordeste dos Estados Unidos, né? Que vai pensar o mundo como protestante ascético. Ele vai pensar a salvação dele no outro mundo. A gente tem que se pôr na posição desse cara há 300 anos atrás, onde a salvação eterna era a coisa mais importante, e que você não sabia se você era salvo ou não. Né? Isso é só Deus sabia. Né? Como é que você, como gente, vai querer saber o que Deus está pensando? Mas se desenvolveu, entre os teólogos protestantes, essa ideia de que existe um sinal da salvação. E o sinal da salvação, entendido em termos de protestantismo ascético, é a transformação do mundo exterior para a maior glória divina. Né? Então, quem tiver, né, fábricas, empregar muita gente, produzir coisas que não existiam antes, essa fábrica virar, então, uma cadeia de fábricas, esse cara vai ser percebido como salvo. Né? Então, há a ideia da dominação do mundo externo como uma forma de dominação do mundo exterior, controle da natureza, controle do processo de produção, etc., vai ser o dado mais importante, e aí, claro, ligado à disciplina, o autocontrole, né? E o conhecimento que é necessário para você fazer isso. Né? O protestantismo ascético digamos assim, essa dimensão, né? Que existia antes, né, no começo, e que, como o próprio Weber explicava, ele está destinado a morrer. Por quê? Porque ele vai, para o próprio controle da necessidade externa, você precisa ter ciência. Senão você não vai compreender. Você está querendo montar uma cervejaria, você não entende nada de rio, não sabe o que é água, não sabe o que é química, não sabe nada, não sabe coisa nenhuma. Então, você precisa começar a saber. E aí, o interesse científico, ele se apropriar do mundo para que ele seja seu, né, desencanta o mundo. Ou seja, a religiosidade perde força. Claro que não é de um dia para o outro, mas é em poucas gerações. Né? Vamos ver aqui. Chato, fica desligado. Como era nos anos 2000? Autoestima brasileira na atualidade tende a ficar pior? Tende, claro. Né? Bolsonaro, né? Hoje em dia, quer dizer, racismo explícito. Né?
a confirmação de todas as, digamos assim, um cara que é capacho de Trump, dos Estados Unidos, ou seja, toda essa montagem imperialista. Isso tem agora um lambe-botas aí, né? Um sargentão que bate continência, que representando o povo brasileiro inteiro, bate continência no cara do terceiro escalão do governo americano, né? Isso é, obviamente, isso é o estado em que nós estamos hoje. Mas a gente vai resistir, eu tenho certeza. Pessoal, nós já passamos a nossa aula hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente tratou de Gilberto Freire, o demiurgo espiritual do Brasil moderno, né? Todo mundo vai se definir contra ou a favor de Gilberto Freire, como a gente vai ver, né? E a nossa próxima aula já trata de Sérgio Buarque, tá? A gente vai compreender aqui o Brasil, as ideias que montaram o Brasil e as ideias que importam para a gente, que estão na nossa cabeça, que a gente não sabe porque elas chegaram lá. Quem foi que as produziu e com que intenção? É isso que eu quero mostrar nesse curso para vocês, ok? Grande abraço e até a próxima semana. Então é isso, turma. Eu tenho certeza que vocês curtiram demais essa aula. Foi uma das aulas que eu mais gostei. Impressionante a importância, né, de Gilberto Freire para tudo isso que a gente entende como Brasil hoje, para tudo isso que a gente é. Exatamente, eu acho extremamente importante e eu acho que, enfim, a resposta do pessoal está sendo rápida, né? E eu acho que, enfim, essas aulas vão mostrar, né, o nível e a empolgação, né? Que nós todos que estamos empenhados nessa missão, né? Por que não dizer, e nessa empreitada extremamente importante, né? Quer dizer, que todos venham com a gente, né? A gente pode mudar muita coisa com a nossa ação, com o nosso comportamento, né? Enfim, e a nossa atividade, né? E eu queria fazer um convite para vocês. Façam parte desse movimento de libertar pelo conhecimento. O link está aqui para vocês poderem participar do Instituto Conhecimento Liberta. E eu lembro que, além de ser, enfim, um preço quase que simbólico, a gente está falando de R$ 47,00 para você poder fazer todos os cursos, todas as aulas, acessar as aulas gravadas, interagir, fazer pergunta, enfim, ter acesso a esse conhecimento incrível, né? A gente está falando de 1/100º do que custa uma mensalidade de uma universidade para ter aula com os melhores professores e professoras de universidade do país. Você tem 15 dias também, para se não gostou do que você assistiu ali, você clicar o botão ali e pegar o seu dinheiro de volta. Mas o que a gente quer aqui é um movimento, é que vocês não só se inscrevam, mas ajudem a trazer mais pessoas para dentro. Isso sim, numa atitude coletiva, comunitária, a gente traçar os caminhos aí para mudar os rumos do país. Obrigado pela aula de hoje, obrigado, Gessé, pela aula de hoje. Valeu, hein, Gessé? Incrível a aula de hoje, ó. Palmas, melhor professor que eu já tive, você.